Me chamo Karina Queiroz e sou uma nutricionista gorda. E eu sei que você acaba de se perguntar, uma nutricionista gorda? Sim, uma nutricionista gorda. E fica nesse vídeo que eu vou te contar um pouquinho da minha história com a nutrição. E então, por que eu decidi me tornar uma nutricionista? Ali pelo meio da pandemia, já caminhando pro final, eu decidi que eu iria fazer uma mudança de hábitos alimentares, o que realmente houve uma perda de peso. E o que mais me incomodava nesse processo, além das questões emocionais, eram as pessoas quererem mandar no meu corpo e ditar o que eu poderia comer. Jean Lyotard, no livro A Condição Pós-Moderna, diz que de um momento na modernidade em que haviam referenciais, narrativas globais, metanarrativas, que poderiam explicar o mundo e nos conduzir até um entendimento geral, num dado momento, que é o que ele chama de pós-modernidade, mas que a gente pode chamar de outros nomes, essas grandes narrativas são substituídas por relatos, por pequenas narrativas, e as grandes referências de explicações globais acabam sendo substituídas por pequenas referências produzidas geralmente numa imediatez e no local específico. Por sua vez, Zygmunt Bauman fala que na modernidade líquida, que é mais ou menos o mesmo período que o Lyotard chama de a pós-modernidade, na modernidade líquida, os grandes referenciais da religião, da política, são substituídos por referenciais que são variados, que são líquidos e que não são, acima de tudo, fixos. Isso coincide com uma reflexividade moderna, vai dizer o Anthony Giddens, que é um momento em que as coisas tendem a passar por um crivo constante, de tal maneira que este momento talvez indique uma mudança de era. Ou seja, segundo Anthony Giddens, nós estamos vivendo neste momento numa mudança de era. E por que eu estou falando isso tudo, né? Eu estou falando isso tudo justamente para dizer que essa coisa do nutricionista que é gordo, aqui a gente tem um elemento que demonstra como que essa posição fixa da ciência e do sujeito que pratica a ciência como aquele que é especialista acaba sendo substituída na modernidade líquida, na contemporaneidade, por uma coisa da experiência de vida que é demonstrada no shape. Não é difícil você ver pelos TikToks da vida, pelos YouTubes da vida, as pessoas dizendo que nutricionista gordo não passa credibilidade. Isso obviamente é uma groselha, porque você pode ser alguém que manja muito do assunto, que tem o diploma, que tem uma formação, tem uma especialização e não necessariamente a sua exibição corpórea, a sua aparência demonstra uma adequação a uma certa normatividade produzida pelo conhecimento que você sabe. Mas o seu conhecimento ainda é seu. E se for para produzir uma normatividade, você pode produzir no corpo dos outros, se for o caso. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Mesmo que você não siga uma dieta, o teu conhecimento sobre dieta, ele ainda vale. E é bizarro isso porque não há muitas coisas que são relativas a isso nas outras ciências, né? São as ciências da saúde, principalmente aquelas que têm a ver com uma performance do corpo, que estão diretamente interligadas com essa coisa da aparência que supostamente daria credibilidade para o conhecimento no trabalho. Então o educador físico ele precisa ser shapeado também, porque senão ele não é um bom personal trainer, por exemplo. Novamente, isso é uma bobagem, porque há uma separação entre o seu corpo e entre o seu conhecimento, entre a sua capacidade de aprender e reproduzir um conhecimento que está ligado a uma referência científica, a um referencial fixo, maior, chamado referencial científico, versus, por sua vez, essa coisa imediata do corpo, da experiência. O Bauman vai falar como que a experiência e como que os coaches passam a ter um espaço maior na contemporaneidade justamente por venderem um tipo de conhecimento que seria comprovado pela experiência. A gente sabe no que isso deu, né? Porque a experiência do coach, na verdade, é uma performance de experiência. Ela pode, na verdade, não ser experiência nenhuma, ser só uma narrativa inventada. Mas tudo se passa como se a validade do conhecimento tivesse que existir na própria vida de quem professa o conhecimento. E, novamente, isso é uma parada bizarríssima, porque faz parecer que o conhecimento é sempre criado do zero pelo sujeito que o fala. O que não é verdade, a própria existência das universidades comprova que o conhecimento é acúmulo. Ele não é inventado do zero por cada pessoa.
É claro, eu não preciso dizer os requintes de gordofobia, né, da falta de credibilidade da pessoa que é gorda simplesmente por ser gorda, mas me parece que é relevante compreender a posição da própria ciência como referencial que acaba sendo desconsiderado em prol da experiência, em prol da maneira que você conta uma história e se coloca nela como sendo o grande validador. Essa é a presença do relato substituindo a metanarrativa, que pode ter os seus pontos positivos, de repente, mas que com certeza aqui é um ponto muito negativo. Porque vira uma normatividade em que o próprio corpo do profissional precisa se adequar a um determinado ditame para que o seu conhecimento possa ser válido. E talvez aqui a gente entra numa decadência que as redes sociais principalmente reproduzem a todo instante. Tudo bem?